Freta, móveis, estofados, eletrodomésticos e muito mais para sua casa. E também com a gente na companhia de Beatriz Bittencourt, terapeuta capilar, promovendo a autoestima e o bem-estar com os seus cabelos. Agora sim, a gente chega com o nosso programa Hora Delas. Toda quinta-feira a gente recebe uma convidada especial com temas voltados para o mundo feminino, falando com você, mulher, que está sempre aqui ligada na nossa programação. E hoje, especial, recebendo a psicóloga Estelita Franco para falar um pouquinho, né, dos novos trabalhos. Tem novidade da Estelita chegando e falar também com você, mulher, que está precisando aí, né, dedicar aquele tempinho só para você, está precisando, né, daquele apoio também. Estelita, uma boa tarde para você. É um prazer te ter aqui na Rádio Que é Demais. Linda tarde, gratidão, Nani. Eu que agradeço pelo convite. E assim, ó, sou muito grata realmente por estar aqui num programa que é só para mulheres. E agora eu tô com um projeto novo, né? Que é exatamente disso. Então eu amei o convite, vim super de boa. Quero agradecer a parceria ali, nosso amigo Guilherme. Guilherme, inclusive a Estelita já veio várias vezes aqui, né? E semana retrasada, se eu não me engano, conversando com o Guilherme, preciso já montar o cronograma de entrevistas, né, do mês de outubro. Na verdade, era do finalzinho de setembro, né? Minha intenção era trazer uma psicóloga para falar sobre o Setembro Amarelo para fechar o mês. Mas não coincidiu a agenda, ficou para outubro, mas a Estelita me contou que tem novidade por aí. Voltada, né, pra mulher, e daí sim combinou muito, né, com o nosso programa. A gente vai trazer uma novidade que a Estelita vai promover, né, um encontro. Bom, ela que vai explicar, ela que entende mais do assunto, vai explicar um pouquinho do que é. Mas primeiro, eu quero que você apresente para nossa audiência, para quem ainda não te conhece, trabalha aqui em Braço do Norte, como é que é essa tua forma, né, de acolhimento com os teus pacientes também? Então, eu me considero cataúcha, né, Nani? Eu tô aqui em Santa Catarina há mais de 20 anos, fui muito bem acolhida por essa cidade aqui, eu amo o Braço do Norte, é de coração mesmo. É gaúcha, né? Então, tua raiz lá é gaúcha. A minha raiz é gaúcha, mas o coração... O catarinense já tá aí, no coraçãozinho. Já então, criou raízes. Já, que bom. Então, eu tenho meu consultório aqui na rua Jorge Lacerda, né, em frente ao Tiele, no edifício ali do Xande, primeiro andar, sala 5. Trabalho como psicóloga há mais de 16 anos e o que me trouxe para Santa Catarina realmente foi essa paixão que eu tenho pela mente humana, né? E eu já trabalhava na área da enfermagem com pessoas. Eu amo atender pessoas, né? Então, só que eu percebia que as pessoas, quando eu atendia elas no hospital, elas tinham doenças emocionais, né? Além de doenças psicológicas, vamos dizer, a doença física não era nem tanta a dor física, mas sim a dor emocional. Então, meu sonho de criança era ser psicóloga, né? O sonho de criança já vem, então, essa paixão desde lá de criança. Então, por isso que eu criei esse programa, né? Raízes, porque eu acredito assim, ó, eu como mãe hoje, nós todos temos as nossas raízes, né? E lá na minha adolescência não foi diferente, eu acho que de ninguém, né? Eu tava ali meia revoltada, como diz, né? Minha mãe na época, né? Que adolescente que não passa por isso, né? Aquela parte da aborrecência que a gente fala, né? Então, vou te levar numa psicóloga. Tu tá precisando de uma psicóloga. Eu pensei, opa, ela tá achando que eu tô doida, né? Mas, enfim... Fui. E ali, numa dessas consultas minhas, Nani, eu já percebi que era o que eu queria ser. Só que daí vem um detalhe. Como que eu vou pagar a minha faculdade? Porque eu vim de uma família, a minha mãe ficou viúva com 6 filhos. Meu Deus! 5 mulheres, tá? Com ela 6, né? Então ali já tinha a mulherada, né? E daí por isso que eu tenho essa paixão ali para cura com as mulheres. Mas eu sempre digo, a nossa mente, a gente pode alcançar tudo aquilo que a gente deseja. Tem gente que fica na dúvida. Quando tu bota um ponto de interrogação, tu já tá botando uma dúvida e daí tu não vai alcançar o teu objetivo. Mas exatamente aquele dia, quando eu saí da consulta, eu disse, eu vou ser psicóloga.
estou cá eu aqui falando e ajudando hoje mulheres. Falando com paixão ainda dessa profissão, né? Isso que é o mais bonito, né? Que é uma profissão tão linda que vem para ajudar, ainda mais a questão emocional, que é hoje em dia, né, considerada a doença do século, né? Muita gente com depressão, transtornos, enfim. E isso, né, a psicologia em si veio para ajudar muito, né? Cada vez mais em alta nessa questão, muito mais do que uma doença em si, né? Uma necessidade hoje em dia da população estar buscando também esse autoconhecimento, né? Até para questão de evoluir, de conquistar, né, objetivos. A Estelita estava me falando aqui sobre questões da mente, de viradas de chaves, né, de tratamento das raízes mesmo. E eu queria que tu falasse um pouquinho, então, desse teu projeto, como é que vai funcionar, né, esse projeto Raízes? Raízes. Raízes, que vai ser especificamente, então, voltado para as mulheres. Isso. Então, esse projeto, ele já estava sendo gerado há algum tempo, né? Igual uma criança, igual uma sementinha. Quando a gente planta uma árvore, a gente planta uma semente. E a gente tem que esperar essa planta, né, essa árvore gerar frutos, né? E às vezes leva anos, né, Nani? Sim. É igual uma criança, né? A gente que é mãe, a gente sabe que a gente engravida, a gente não consegue ver ali, às vezes, ainda o bebezinho, mas a gente já fica imaginando, Sim. né? E a gente imagina tudo de maravilhoso, né? A gente não imagina coisas ruins. E assim é um projeto também. E essa paixão pelas mulheres é exatamente isso, porque nós somos um portal. A gente como diz a Bíblia, né? A gente é a imagem e semelhança de Deus. Então, se a gente é a imagem e semelhança de Deus, a gente consegue criar outro ser, né? Gerar um ser. Então, ali vem as raízes, né? Que já vem de outras gerações, né? Que todo mundo tem um sobrenome, né? Ou que é brasileiro, japonês, alemão, enfim. Temos raízes muito mais profundas que a nossa mãe, os nossos irmãos. Pode ser que a gente não esteja ali conectado todos os dias, sintonizado, né, na mesma frequência, né, mas a gente pertence a essas raízes. Só que essas raízes antigas, elas tiveram muitas dores. Nós tivemos, agora a gente teve a pandemia. A pandemia já foi uma guerra que eu digo assim, que morreu muitas pessoas com vírus. Sim, até a gente falando em raízes, são raízes fixas que vão ficar para as próximas gerações das nossas também, né? Que quem viveu, né, essa pandemia vai levar isso por muito mais tempo, né? Os traumas, os medos, e, né, falando em traumas e medos, né? Então, mulheres que têm, né, alguma dificuldade, que estão passando por algum problema, pode estar relacionado então também a essas raízes, e nesse teu projeto também vão buscar essas curas. Isso, Nani. Falou bem, assim, ó, cura. O meu objetivo, quando a gente fala em cura, parece assim, nossa, curar, sim, curar as feridas, tanto emocionais como feridas físicas, tá? A gente está no mês de Outubro Rosa, que a gente está falando de prevenção também do câncer, né? Então, assim, tudo que tu pensa é possível de realizar, mas a gente precisa estar conectada, que nem aqui, a rádio está conectada, né, nessa sintonia. Tem várias pessoas que estão nos escutando, e as mulheres que estiverem nos escutando agora, que estiverem ali na sua casa, que sentirem assim, essa energia ali no seu coração, tocar, tô triste, tô infeliz, não tô bem com meu marido, tô doente, e quiserem realmente obter essa cura, mesmo que até um médico possa já ter dito assim, não tem cura. Gente, o médico, ele é uma pessoa como a gente, mas se a gente tiver fé, tudo é possível, né? O que não dá é pra gente se entregar, né? Então, assim, mas é mágico, existe isso? Existe. A gente pode estar reprogramando e se reconectando de novo com a sua essência
E a gente vai estar fazendo isso tudo num ambiente seguro, acolhedor, empenha, né? Além de ter o Beto Carreiro, né? Até quero mandar um beijo lá para minha amiga da pousada, minha colega psicóloga Alcimara, a Mara, mais conhecida por Mara. Então, assim, além de a gente quer ir lá fazer um tour, né? Ok, né? Vamos lá na pousada da Mara. Mas, além de a gente estar fazendo um tour, que se for o pessoal daqui de Braço do Norte ou região, a gente vai estar levando o pessoal, mas não só com o objetivo de passeio, mas sim de curar feridas emocionais num ambiente seguro, acolhedor, e que a pessoa realmente vai curar as feridas e traumas do passado. E esses traumas, né, do passado afetam muito, né, do que as pessoas são, né, no presente, né? E como é que funciona essa questão de trabalhar com esses traumas, né? Porque não é uma coisa fácil as pessoas voltarem, né, fazer essa regressão de uma coisa que já fez muito mal no passado, retornar, lembrar e depois trabalhar essa cura. Como é que é feito esse trabalho também com essas mulheres? Então, é muito... Primeiro tem que ter um ambiente acolhedor, né? E assim, vai ser feito vários tipos de técnica. Danças circulares, meditações guiadas, e tudo muito luau na beira do mar, tá? Tudo então, muito leve, muito leve. A gente não vai assim, abrir aquela ferida e a pessoa sair de lá pior do que... Não é esse o objetivo, né? A mulher, ela vai sair de lá leve. É igual o computador, Nani. Eu falo assim, que o computador, o nosso celular, que é uma coisa que hoje em dia todo mundo tem. Sim. Tem vários programinhas no nosso celular, né? Baixou ali o YouTube, né? Então, o nosso cérebro, ele tem várias caixinhas de traumas, mas o que marca, geralmente eu tô falando de traumas, né? Porque se a pessoa tá feliz, ela não vai procurar um psicólogo, né? Enfim, então assim, não é que eu esteja focando só no problema, mas é o que marca mais. Se eu te perguntar o que aconteceu, às vezes lá na tua infância, tu já vai lembrar de algo ruim, caí de bicicleta, ralei o joelho, né? Então, tem as caixinhas da memória, né, que fica. E normalmente essas caixinhas ou é algo muito bom ou é algo muito ruim. E às vezes são coisas imperceptíveis, às vezes foi algo que aconteceu até com a tua mãe, né? E essa convivência diária, nossos pais, né? Sim. E geralmente porque eles são as nossas raízes, são eles as primeiras pessoas do nosso ambiente social que nos geram feridas, mas não são de propósito, porque eles são crianças como nós, né? Aprendendo a serem pais. Sim. Então, nesse aprendizado de serem pais, eles machucam também, sem querer, inconscientemente, as crianças. Então, e vai aumentando aquela feridinha, até que a pessoa procure ajuda. Às vezes as pessoas não procuram ajuda, né? Infelizmente. A gente vive hoje em dia, né, muito no automático também, né? De ir vivendo cada dia, um dia após o outro, e esses momentos, né, da gente olhar pra gente e perceber o que tá incomodando ou que fez mal e afeta a gente até hoje, né? É muito importante também esse olhar pra gente mesmo, né? E não só a questão de trabalhar os traumas, mas tirar esse momento pra curtir, pra relaxar, pra desligar um pouquinho da correria do dia a dia, né? Então, essa finalidade, né? Um ambiente assim, natureza, né? Se reconectar com a essência da gente, que a natureza, ela é linda, né? É onde tudo prospera, é onde os alimentos vêm. Então, assim, a natureza, ela é criativa. E nós somos criativos. E muitas vezes a gente não está prosperando na vida financeira, na vida emocional, num relacionamento ou na vida familiar. Por quê? Porque a gente está desconectado da nossa essência. A nossa essência é aquela que a gente realmente é, as nossas raízes. Só que no dia a dia a gente vai assim, ganhou uma paulada ali, a pessoa já sai, né, meio encurvado, mas não, eu tenho que ir trabalhar. Então, assim, veste a máscara, todo mundo pergunta como é que tu tá. Não, eu tô bem, tô bem. Sempre eu tô bem. E às vezes a pessoa, às vezes não, geralmente não está bem. É um bem
que é botado de boca para fora, mas às vezes lá de noite... Às vezes é o preciso estar bem, né? Isso, e daí vem esse desgaste mental, né? Que só a pessoa mesmo e Deus e o travesseiro, que eu digo, que sabe o que realmente está pegando, né? Sim. E daí a pessoa, ela tem uma resistência de procurar um profissional psicólogo, que é como eu pensei lá no meu passado. Minha mãe tá achando que eu tô doida, que quer que eu vá numa psicóloga. Então, como eu percebi que a terapia individual, normal, que a gente fala, né? Sim. Tem um resultado, sim, mas esse resultado, às vezes, ele demora algum tempo. E eu não quero que o cliente, o paciente, enfim, fique ali várias sessões vindo. Eu poderia querer, sim, não é que eu não gosto da pessoa, mas eu quero obter um resultado mais rápido. E nessa imersão, a gente pode alcançar esse resultado muito mais rápido, em 3 dias, no ambiente, que a pessoa, ela vai ter todas essas técnicas e vai sair de lá com muitas curas. Serão 3 dias, então, de imersão, que vai acontecer em Penha, Santa Catarina, nos dias... Está programado já para dia 15, 16 e 17, que é um feriadão, né? De novembro. De novembro. Ah, daí feriado ali da proclamação, vai já juntar. Ai, que bom. Geralmente esse vai ser o primeiro lá em Penha, né? Então, assim, ó, geralmente vai acontecer finais de semana, para a pessoa já não ter aquela desculpa, tem né? Que trabalhar, tem que trabalhar. E é como tu falou, Nani. Nós que somos mulheres, nós temos uma carga, vamos combinar, né? A mulherada ali de casa deve saber, né, gente? Sim, com certeza. É roupa para lavar, é casa para limpar, é a nossa comidinha para fazer para os nossos filhos. A gente tem, além de ser dona de casa, a gente é 1001 utilidade. Bem isso, e a gente, por mais, né, que eu tenha um parceiro que é ativo, que participa junto, mas querendo ou não, a mulher carrega um peso maior, né, de responsabilidade, até por ter gerado uma vida, ser responsável por aquela vida, não que o pai não seja, né, Sim. Mas a mãe tem esse instinto mais de proteção, de dar conta do lar, querendo ou não, é a nossa raiz, né, a gente tá sempre ali na ativa, isso acaba gerando também um peso pra gente, a gente vivendo nesse automático de estar sempre, né, pensando em tudo, e acaba esquecendo um pouquinho da gente, né? Isso, vai se colocando de lado, né? Não deu tempo de fazer a unha, não deu tempo de se cuidar, às vezes vai ficando ali naquela sintonia ali, e às vezes até perde essa sintonia também no relacionamento, Sim. né? Porque a mulher às vezes se deixa de ser, porque a gente ocupa vários papéis, né, a mulher. A gente é cozinheira, a gente é faxineira, a gente é esposa, a gente é mãe, a gente é tudo, né? E o homem, ele é muito importante, sim. Não vamos desmerecer o papel importante que os homens têm na nossa vida, né? Com certeza, não podemos. Não podemos tirar eles de lado. Mas, claro que uma mulher bem cuidada, com uma saúde mental em dia, ela vai conseguir dar uma atenção boa. Tanto para o filho quanto para o maridão. E é aquele termo, né, Nani? Assim, ó. Quando tu tá num avião, e o avião, claro, nunca vamos que ele caia, né? Mas o que é o recado principal? Se o avião vier a cair, as máscaras de oxigênio, elas precisam ser colocadas primeiro em quem? Na gente. Só que a gente que é mãe, a gente já quer botar direto no filho, ou na nossa avó, sei lá, se tiver uma pessoa mais idosa precisando, a gente já quer pegar e tacar ali primeiro. E a gente vai sempre se deixando de lado. E é exatamente isso. Primeiro a gente tem que se cuidar. Tu estando bem, tu vai conseguir cuidar do teu filho, tu vai conseguir cuidar do teu esposo, tu vai conseguir cuidar de todo mundo, porque tu vai estar bem. Uma mente saudável, ela faz coisas. Já fica até a dica para os homens que estão aqui na audiência, né, acompanhando o nosso programa, tá aí vendo que essa mulher tá sobrecarregada, tá aí com, né, tá meio deprimida, então, ó, é um incentivo que ela precisa, então, para estar bem. Então já essa imersão, né, das raízes da Estelita vai fazer muito bem para sua mulher. Então, homens que estão aí na audiência, porque a gente tem audiência masculina aqui também no nosso programa Hora Delas, porque eles também têm curiosidade de saber do mundo feminino, né? Então, já fica a dica para você, maridão, ó, que é responsável, que ama a sua esposa, então é uma bela de uma dica para presenteá-la também, né? Isso. Com uma mini férias para ela
se reconectar, né? Se cuidar um pouquinho. E voltar com todo o pique, com todo, né, potencial, energia, magnetismo, que nós somos magnética, né? Eu acredito que não é por acaso que Deus fez a Eva, né? A energia feminina é diferente, ela né? É... Não tem, é diferente. E é isso que eu digo, e os dois se complementam, né? E a gente tem que aceitar que a gente é diferente, né? Exatamente, e daí quando os dois estão desconectados, às vezes a gente fica mais naquela energia masculina, porque a gente quer dar conta, a gente quer trabalhar, e a gente vai, junto o tênis, a camiseta do maridão ali, e às vezes ele vai lavar a louça, que eu digo, ficou um pouquinho cebado, eu escuto muito isso no consultório, e a mulher reclama, mas não ficou do meu jeito. Não vai ficar, gente, não vai, mas ele pode aprender. Então, cada pessoa, por isso que a gente tem que delegar funções, mas nessa forma que a gente delega essas funções, vamos supor, de pedir até para lavar uma louça, tenho um que comprou uma máquina de lavar louça. Ele diz, não, agora tu não vai reclamar, se ficar encebado, foi a máquina de lavar louça. Foi a máquina, não fui eu. Esse é visionário. Esse já deu uma máquina para ela, vamos botar a louça ali e deu, não vamos mais brigar. Esse é visionário. Então é isso, né, Nani? A mulher, ela tem muito disso. A gente quer cuidar, mas às vezes a gente acaba até sufocando e se sobrecarregando, porque o outro não faz como a gente faz. Então, deixa que eu faço. Deixa que eu faço. E acontece muito, né? Sim. Acontece muito. E trabalhando, né, muitos anos já com mulheres, o que tu vê que é um dos maiores desafios, né, que acometem as mulheres, que fazem com que as mulheres fiquem mais deprimidas no dia a dia? É essa correria de dar conta de tudo? Então, exatamente, a gente tem assim, como diz o ditado, a gente tem um lado bom e um lado ruim, né? A gente tem um lado feminino e um lado masculino. E o homem também. O homem não é porque ele é macho, alfa, que ele não tem o lado feminino. Tem, nós temos metade e ela tem que estar em equilíbrio. Quando tem esse desequilíbrio, que eu digo que é o estar desconectado, a Wi-Fi não está funcionando direito, o que acontece? A mulher, muitas vezes, ela assume o papel do homem. Mas virou homem? Não. É a essência feminina que a gente acaba pegando os afazeres. Quando vê, a mulher tá lá, tá pregando e fazendo e trocando lâmpada ou carregando uma coisa mais pesada. Não é que não pode fazer, gente, não é isso. Não estou dizendo que a gente vai morrer. Mas é exatamente isso. Às vezes até para abrir um vidrinho de conserva, a gente tem dificuldade de abrir, né, gente? O homem, ele... Não é que ele é feito só para isso, mas por que a mulher às vezes fica ali? Não, mas eu vou abrir. Não pede ajuda, né? Então, assim, é isso. É saber realmente que tem coisas que não é que é para o homem abrir um vidro de conserva, né? Eu quero dizer assim que a gente tem a energia feminina e a masculina. E quando a gente está desconectada da nossa essência, a gente está fazendo muito a parte masculina em tudo, dando conta. Às vezes eu vejo aquela mulher assim que ela chega às vezes no consultório, ela está sobrecarregada. Ela não tem vontade de fazer sexo com o marido, né? O marido chega de noite em casa, não, tô cansada. Tô cansada, tá com aqueles pijama velho lá furado. E já vem outra pressão, né? Já é mais uma pressão a mais, que um peso a mais pra mulher, né? De ter que ser a mulher ainda depois de um dia cansativo de trabalho, né? E daí o homem não entende, né? Mas ele tá ocupando o papel dele masculino, né? Ele tá lá sentado no sofá, ligando a TV, olhando o joguinho dele, indo tomar cervejinha, jogando futebolzinho dia do futebol, E por que a mulher não tem isso, gente? Não é o dia do futebol, é um dia pra ela. Por quê? Não, porque eu tenho que dar conta de lavar roupa, eu tenho a louça pra lavar. E se chega alguém aqui em casa, e se chegar alguém na sua casa, minha dona de casa, escuta agora o que eu vou falar, e a sua casa estiver bagunçada, se ela realmente é sua amiga, ela não vai reparar. Sim. Ela vai dizer, quer que eu te ajude? Quer que eu te ajude. Né? Ou vamos dar uma volta? Eu já nem recebo visita lá em casa, porque vai chegar a minha casa, vai estar desse jeito, e eu não tô nem aí. Então, Nani, mas... A gente dá conta do que tem que dar conta, é prioridades, né? Eu encaro a minha vida dessa forma, né?
Todo mundo pergunta, ai Nani, como é que tu dá conta de tudo? Faz academia, é mãe de duas, trabalha fora e faz isso, faz aquilo, dá conta de fazer de tudo. Mas eu não dou conta. Não dá conta. Não dou conta. Eu faço o que dá pra fazer naquele momento, como eu posso fazer. Então, e eu acho que a vida tem que ser assim. A gente às vezes se preocupa muito com algumas coisas. Que o outro vai dizer. Com o que o outro vai dizer. Ai, se chegarem aqui na minha casa, com a minha casa bagunçada desse jeito, o que vão pensar de mim? E não tem que ser assim, né? É a minha casa. Se ela tá bagunçada... Tu te entende ali, sim, né? E tu viu, Nani, ó, olha como a gente tem, isso são crenças. E ali também a gente vai trabalhar essas crenças, tá? E não tem nada a ver com religião. Mas é exatamente isso. Ai, Nani, se eu chegar lá na tua casa estiver bagunçada, o que tu pensa? A tua mãe, quando era pequenininha, ela dizia, minha filha, que é isso? E a gente fala às vezes para nossos filhos. Se eu chegar em casa, essa casa não tiver arrumada, tu vai. Ai, né? Porque no meu tempo não tinha não bater, né? Ia pro laço, né? Ia pro laço. Então, e é isso. E ficou essa crença na tua cabeça. Que a casa tem que estar sempre impecável. Mas ali vive 2 seres humanos, 4, pelo que eu ouvi falar, né? 4, claro. Se tem criança, é saudável, tá bagunçado. Né? Não existe não é casa de filme. Não é uma casa saudável com criança se não estiver bagunçado. Não, tanto que o filho, quando ele tá quietinho, o que a gente pensa? Tá aprontando. Ou tá doente. Né? Ou tá quietinho, ou tá aprontando, ou ele tá doente. Então a gente quer que realmente, para uma casa ser saudável, ela tem que ter vida. E para ter vida, ela tem que estar um pouco ali desorganizada. Mas claro, por isso que tem que delegar as funções, tá? Tirar os brinquedos tudo do lugar, então coloca. Mas eles vão colocar do jeito deles. Sim. E é isso que a mulher sempre ocupa um papel que quer deixar tudo impecável. Do meu jeito, né? Do jeito dela, né? E não é só o jeito dela que tá dentro daquela casa, né? Sim. É bem isso, ó. A gente já estourou o nosso tempo aqui do nosso programa Hora Delas, mas para fechar, então, hoje, a Estelita, como psicóloga, qual a dica que tu daria para essas mulheres que estão buscando essa cura, esse bem-estar também interior? Olha, a dica que eu tenho para dar, Nani, é que se cuidem, peçam ajuda. Não existe nada impossível. Quando a gente quer, a noite vira dia e o dia vira noite, mas de um objetivo qualquer. E a pessoa, não tem dinheiro, faz uns bolinhos, faz um bolo, vende, faz um brigadeiro. Não existe não ter condições de investir no seu autoconhecimento, porque se tu estando bem, tu vai voltar de lá regenerada, ativada, né? Que nem o celular, a bateria acabou, o que tu tem que fazer? Tem que botar na tomada, carregar, ele não vai funcionar. E a gente precisa se reconectar, se recarregar. E a gente tem que também ter essa proatividade de, eu não estou bem, eu tenho que fazer alguma coisa, então, para mim poder ficar bem. E buscar, né, esse autoconhecimento, essa autocura também é um passo importante, né? Então, pra gente fechar aqui o nosso Hora Delas, vamos relembrar de novo, então, Imersão Raízes, no dia 15, 16 e 17 de novembro. Empenha. E para quem quiser entrar nessa imersão junto, como é que faz? Onde é que entra em contato? Então, pode entrar lá no meu Instagram, que é @estelitafrancopsico, tá lá o link do site. A pessoa pode fazer parcelado lá em quantas vezes quiser, mulherada, ó. Tem opção de parcelar, então, em suaves prestações. Isso, e tem 3 tipos de pacote, tá? Então, tem o pacote ouro, o pacote prata e o pacote bronze. Então, não tem, sabe? É um autoconhecimento, é um desenvolvimento emocional que a mulherada vai sair de lá, ó. E o maridão que quiser ver a mulher em dia, para começar já um ano 2025 ali a todo vapor, é um ótimo investimento. Não só porque eu estou aqui divulgando, mas o meu objetivo, Nani, não é só fazer venda, mas é obter o resultado realmente. Eu digo uma coisa, se a mulher sair de lá e ela não obter um resultado, eu devolvo o dinheiro. Isso que é confiança, que bom, Estelita. Foi um prazer te ter aqui, trazendo um pouquinho desse teu conhecimento também. E as mulheres, então, que querem, né, têm vontade de saber um pouquinho mais, de ver a questão de valores também, então,
é só acessar o Instagram da Estelita, @estelitafrancopsico. É só entrar lá, então, que tem todos os detalhes sobre como é que vai ser essa imersão também. Isso, é só acessar o link lá no @estelitafrancopsico, que tem todas as informações da imersão raiz. E tem outros tipos de tratamento ali que eu faço, que é terapia Theta Healer, terapia multidimensional e a terapia normal que a gente fala, que é a psicoterapia, a psicológica, né? Ou a gente vai te convidar também em outras oportunidades para falar um pouquinho também desses teus trabalhos e também falar depois, então, dos resultados dessa imersão raízes, trazendo também como é que foi e também, de repente, já novas datas, né? A gente acredita que vai ser um sucesso e com certeza vai ter outras localidades que vai trazer, então, também essa imersão raízes. Tá bom, Nani. E você é minha convidada especial, tá? Quero Tá te bom, ver lá. então. Ó, pessoal, a Nani vai estar lá. Ai, meu Deus, que responsa! Com essa voz linda. Gratidão, Nani. Obrigada, Estelita. Muito obrigada, de coração. Eu que agradeço de coração. Nosso tempo aqui é um pouquinho curto do Bate-Papo Hora Delas, ó. Já estouramos o nosso tempo, a gente segue aqui com mais música pra você. E lembrando que a nossa live vai ficar salva, né, no nosso canal no YouTube. Então, pra quem ainda não se inscreveu, vai lá no